Vamos ficar sabendo o que vai acontecer no capítulo desta segunda-feira, 5 de dezembro, da novela Chocolate com Pimenta. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos vídeos novos e deixe o seu like para ajudar o canal a crescer. Ana Francisca irá tomar um susto ao ver Danilo gritando na sua porta, chamando por ela, tarde da noite. Ele diz para ela descer. E Ana pergunta se ele ficou doido e diz que já está tarde e manda ele embora. Danilo diz que precisa muito falar com ela e pede novamente que ela desça. Ela diz de jeito nenhum. E ele diz, e se eu disser que eu te amo? Ana manda ele embora. E ele diz que não vai porque ele precisa falar com ela. Ela diz que ele foi muito grosseiro e ela não tem mais nada para falar com ele. Manda ele embora novamente. Você vai acordar a cidade inteira desse jeito. Danilo diz que se ela não descer, ele vai acordar a cidade inteira e ele começa a gritar pelo nome dela bem alto. Ela manda ele parar de gritar e pergunta se ele bebeu. Ele diz não, eu só apenas deixei o meu coração falar mais alto. Ele faz cara de cachorro sem dono e pede para ela descer. Dona Mocinha olha pela janela e acha tão fofo o que Danilo está fazendo. Tonico diz, estão chamando a minha mãe. Ele se levanta e diz para Dona Mocinha que deve ser perigoso e que ele vai ajudar a mãe dele. Mas ela segura ele e não deixa e pede para ele ter calma porque é um chamado muito bonito. Ela coloca Tonico na cama e pergunta pela mãe dele. Dona Mocinha diz que ela tem certeza que Ana está muito feliz. Jezebel se assusta com os gritos de Danilo e diz, mas o que está acontecendo? Que gritaria é essa? Ah, mas como eu sofro! Danilo continua gritando. Ana manda ele parar de gritar. Ele pergunta se ela vai descer, senão ele grita de novo. Ele grita, Ana! Ela manda ele esperar que ela já vai descer. Ele sorri por ter conseguido o que queria. Ana sorri na frente do espelho. Ela desce para falar com Danilo e os empregados ficam só observando. Ela aparece e pergunta para Danilo se ela pode saber o motivo de tanto escândalo. Ele diz que precisava muito falar com ela. Ele não podia esperar mais de nenhum minuto e confessa que ele se comportou mal quando chamou ela para subir naquele quarto de hotel. Mas sabe de uma coisa? Eu não consigo engolir. Por que você me abandonou para se casar com aquele velho? Sabe o golpe do baú? Ana pergunta se ele veio para ofender ela e ainda acusa ela de golpe do baú depois de tudo que ele fez para ela. Ele diz, eu te fiz, sem saber de nada e pede para eles não falarem do passado. Porque eles ainda têm muito tempo para falar do passado. Eu só queria tocar no seu cabelo. Danilo coloca uma flor no cabelo de Ana Francisca e diz que ele está estendendo a mão para ela com sinceridade. Ela coloca a mão dela sobre a dele. Ele beija a mão dela. Danilo pergunta se ela lembra daquele baile de formatura que jogaram nela um balde de tinta verde. Como eu poderia esquecer? Eu queria naquela noite dançar com você. Se você queria ter dançado comigo, por que justamente você fez? Não vamos ficar falando das nossas mágoas agora. Você se lembra daquele outro baile que você voltou? Eu queria ter dançado com você. Dança comigo agora? Ana sorri. Os dois começam a dançar. Os empregados ficam só observando pela janela, achando lindo aquela cena. Jezebel desce junto com Bernadette e pergunta o que está acontecendo, que barulho é esse, a essa hora? Epaminondas diz que é uma cena linda, romântica, o coração dele parece até um pote de açúcar. Bernadette diz que dá enjoo nela só de pensar. Não é coisa de amor? É de amor, um dia você saberá tudo sobre isso, Bernadette. Bernadette pisa no pé de Epaminondas e ele fica gritando de dor, perguntando por que ela fez isso. Jezebel grita mandando Epaminondas parar de judiar da filha dele. Jezebel olha para a janela e se surpreende ao ver Danilo e Ana dançando. Ela diz a Ana Francisca com Danilo, mas ela já está querendo dar o golpe do baú de novo. Primeiro foi o meu irmão e agora o sobrinho do prefeito. Epaminondas diz que eles fazem um par tão bonito. Jezebel manda eles saírem de perto dela, porque ela precisa pensar. Ela diz a Ana Francisca e o Danilo juntos. Eu saio ganhando ou eu saio perdendo? Ana diz para Danilo que eles têm muita coisa para conversar. Ele diz que sabe, mas pede para eles não falarem agora. Muitas vezes as palavras escondem o que sentimos. Vamos deixar o coração falar mais alto.
Ele pede para Ana Francisca ir com ele passear porque a cidade está vazia, para eles sentirem o vento no rosto deles e os raios da lua nos corações deles. Ele diz: venha. Ela diz que ele está falando tão bonito. Ele diz que é porque a lua está refletida nos olhos dela. E nesse momento ele vê 2 luas flutuando na beleza do rosto dela. Ana fica olhando para ele e ele diz: vem. Jezebel diz para Bernadette que ela estava lá pensando, a Ana Francisca e o Danilo juntos, se encontrando à noite. Bernadette diz que ela sempre teve uma certa curiosidade sobre esse assunto. O que um homem e uma mulher fazem quando se encontram sozinhos, hã? Eu sempre pergunto isso para todo mundo, mas ninguém me responde. Jezebel se irrita e diz: minha querida filha, eu também não vou lhe dizer porque você é muito nova para saber uma coisa dessas. Não pergunte isso. Bernadette pergunta se isso tem a ver com o fogo que ela sente aqui embaixo das saias. Jezebel diz: não, minha filha, tem a ver com o fogo que você vai sentir aqui. Ela puxa a orelha de Bernadette e diz que se ela ficar fazendo umas perguntas como essa, uma menina nova como você fazendo perguntas desse poste para a sua mãe... Saia, Bernadette, vá dormir. Ah, como pode fazer uma pergunta dessas para sua querida mãe? Bernadette diz na cara da mãe que um dia ela ainda vai descobrir tudo sobre esse fogo. Jezebel diz que mais cedo ou mais tarde todas as mulheres descobrem tudo sobre esse fogo. Que para algumas mulheres pode ser a felicidade, mas para outras pode ser o martírio. E agora sai, vai! Bernadette sai correndo do quarto de Jezebel. Jezebel fica pensando, a Ana Francisca e o Danilo à noite juntos. Que vantagens eu posso tirar disso? Mas o Danilo está noivo da Olga. Ah, mas noivados podem se desfazer a qualquer hora. Se a golpista da minha cunhada se casar com o Danilo, pense, Jezebel, pense, ou você ganha ou você perde. Vivaldo pergunta a Gigi quem é a mulher que ela acabou de atender. Gigi diz que é a futura sócia da fábrica de chocolate. Vivaldo diz que até que ela não é de se jogar fora. Gigi diz que a mulher parece um soldado, parece um general. Vivaldo diz que às vezes as mulheres mais duras é onde as chamas ardem mais forte. Gigi sorri e se retira. Vivaldo vai falar com a mulher e diz: boa noite, senhorita. Ela fica olhando para ele com uma cara porque ele chamou ela de senhorita. Vivaldo diz que ela é tão jovem, só pode ser a senhorita. Desculpe se incomodo, mas eu percebo que não é daqui da cidade. Está tão solitária, eu imaginei que pudesse aceitar a minha companhia. Ela diz: a sua companhia? Para quê? Vivaldo pergunta se ele pode oferecer para ela uma bebida. Ela diz que costuma pagar pela bebida dela. Ele diz que só está querendo ser gentil. Ela pergunta se ele realmente só deseja ser gentil. Ele diz: com todo o meu empenho. Ela diz: nesse caso, me deixe em paz. Suma daqui. Eu conheço muito bem o seu tipo. Não pode ver uma mulher sozinha que já se acha na obrigação de abrir as asas. Suma da minha frente. Vivaldo pergunta se ela sabe que está falando com o prefeito da cidade. Ela diz que então lhe deveria se dar o respeito. Vai, me deixe em paz, ou eu devo chamar a direção do hotel para me livrar da sua pessoa. Vivaldo dá um sorriso sem graça. Vivaldo, do lado de fora, diz: um general, onde é que eu estava com a cabeça de ser gentil com aquela largatixa? Ele olha para frente e vê Danilo com Ana Francisca e diz: mas o que está acontecendo? O meu sobrinho arrastando asas para a viuvinha? Danilo diz para Ana Francisca que ele não cansa de dar flores para ela. Ela cheira as flores e os dois se beijam apaixonadamente. Ana Francisca pergunta a Danilo se eles não têm muito o que conversar. Ele diz: temos muito o que conversar, temos muito o que explicar um para o outro, mas não vamos deixar que as palavras estraguem esse momento tão mágico, porque para mim você vai ser sempre a minha Ninha. Os dois se beijam novamente. Ana procura a Carmen e diz que ela estava certa. Pelo conselho de eu ter que ter mais calma. Eu havia deixado a mágoa falar mais alto e da última vez eu achei que nada iria dar certo e que deveria prosseguir com a minha vingança. Mas agora o Danilo me procurou e deixou seu coração falar. Carmen fica feliz e diz: mas que bom, Aninha. As duas se abraçam e Ana diz que graças ao conselho dela, ela vai ser feliz novamente. Carmen pede para Ana Francisca contar para ela esse negócio, se ela e ele se explicaram um com o outro. Você falou para o rapaz que o filho que você teve é dele e que não é do velho Ludovico, que Deus o tenha?
Ana diz que não. E Carmen pergunta por que ela não falou. Ele vai pensar que o menino é filho do velho Ludovico. Ana diz que é claro que ele sabe que o filho é dele. Eu contei tudo para a tia dele na época e teve o baile onde me jogaram tinta verde. Eu tenho muita mágoa dentro de mim, muita mágoa, e eu sei que foi ele quem mandou alguém me jogar tinta verde, eu sei. Carmen diz que Danilo gostava dela na época, por que ele iria mandar jogar em tinta nela? Para se livrar de mim, para se livrar do filho que eu ia ter, para fugir da responsabilidade, mas eu acredito, vó, que as pessoas se transformam. O Danilo era muito novo. Carmen concorda com Ana e diz que ela também acha que as pessoas mudam. Ana diz que o principal é o sentimento e o amor que não morreu dentro dele, como não morreu dentro de mim. Ontem à noite, vó, o amor estava mais vivo do que nunca. Carmen pergunta se Danilo falou que quer casar com ela. Ana diz que não, que eles não falaram sobre isso, não falaram sobre o filho deles, mas que hoje eles vão se encontrar de novo. Hoje eu vou falar sobre o nosso filho e vamos falar sobre o futuro, e o futuro vai ser lindo, vó. Carmen dá apoio a Ana e diz que ela vai sim encontrar felicidade. Danilo diz para Guilherme que ele está muito feliz porque a noite dele foi mágica. Sabe, quando eu olhei nos olhinhos dela, eu vi 2 luas. Guilherme diz que ele está apaixonado. Danilo diz, eu nunca pensei que o sentimento fosse falar tão alto. Guilherme manda Danilo ir procurar a Olga e termina logo com ela, porque eles estão de casamento marcado na igreja. Danilo diz que ele tentou falar com a Olga ontem, mas quando ele foi entrar no assunto, ela se sentiu mal. Mas ontem você me deu uma ideia melhor, sumir para sempre. Guilherme diz que é melhor ele tomar uma atitude definitiva e desmarcar logo esse casamento. Danilo diz que ele vai agora mesmo falar com a Olga e à noite ele conta tudo para a Ninha. Eu vou falar do noivado, do casamento, eu vou falar tudo o que tem que ser para ser dito. E dizer que a gente tem que sair daqui juntos para sempre. Epaminondas diz para Jezebel que se Ana Francisca se casar de novo, o marido dela irá mandar na fábrica e ela não terá a mínima chance de recuperar o que era do irmão dela. Jezebel beija a mão dele e diz que ele é um gênio. Aí Epaminondas, o que seria de mim sem você? Eu lhe fico muito grata, que boa ideia. Ele diz que isso, é muita gentileza, dona Jezebel. Já que concorda que eu sou um gênio, que tal um aumento salarial? Ela manda ele cair fora do quarto dela. Ele diz que ela acabou de elogiar ele, mas eu só elogiei traste. Ai, como eu sofro. Mas até que o traste tem razão. Se Ana Francisca se casar com Danilo, que é sobrinho do prefeito, eles vão acabar me tirando da fábrica de chocolate. E ele vai impedir também que eu tire o dinheiro daquela viuvinha. O marido vai ser muito pior. Eu tenho que impedir esse casamento. Márcia chama a atenção de Timóteo dizendo que ela pediu para ele deixar ela na esquina. Ele diz que o tio dele mandou ele deixar ela na porta. E porta é porta, não é esquina. Já basta o sabão que eu tomei ontem por causa das suas mentiras. Ele pergunta por que ela mentiu e o que ela está fazendo de errado. Ela diz que a única coisa de errada que ela faz na vida é ficar ouvindo os relinchos dele no ouvido. A Márcia pensa que engana eu. Não engana não, Márcia. Você está fazendo alguma coisa de errado. E eu sei, e eu vou descobrir. Celina procura Ana Francisca e diz que está desesperada porque o conde insiste que ele vai se casar com ela. Ana diz que ela não poderia ter vindo em melhor dia. Eu estou muito feliz. Eu vou com você ao banco agora mesmo. Celina pergunta o que ela vai fazer. Pagar a dívida do seu pai. Você vai ficar livre daquele conde horroroso. Celina sorri. Ana entra na sala do conde junto com Celina e ela pergunta o que ele deve à honra delas estarem lá. Danilo procura Olga e diz que ele precisa conversar com ela. Olga diz que ela já se sente um pouco melhor só de ver ele, mas ela não tem condições para ter uma conversa mais séria. Ele pergunta o que ela tem. Ela diz que não sabe, é uma tontura. Marieta diz que amanhã elas irão ao médico sem falta. Olga pergunta para Danilo se ele se importa de voltar outra hora. Ele fica olhando para ela e diz que ele volta depois e estima melhoras. Ele diz para Marieta que ele também queria ficar sabendo do resultado da consulta com o médico. Olga diz, você saberá. Conde diz para Ana que então ela quer pagar a dívida do pai de Celina para atrapalhar o casamento deles. Ana diz que Celina é amiga dela. Conde diz para Ana que ela gosta de jogar dinheiro pela janela. Ana manda ele dizer de quanto é a dívida. Conde tenta convencer Celina a se casar com ele porque será muito melhor em vez de ficar dando trabalho aos outros. Celina diz que um dia ela pagará tudo o que Ana está fazendo por ela. Conde diz que talvez demore muito tempo porque a dívida é muito alta.
Ana diz que não importa, eu pago. E Celina agradece a ela, dizendo que ela não tem palavras para dizer. Então eu vou calcular os juros, né? Celina diz: juros? Mas que juros? O conde diz: os juros que o seu pai me deve. Você não acha que dinheiro cai do céu, né? Ana diz: pois muito bem, calcule os juros e me avise. Eu só quero ver a minha amiga livre desse casamento. O senhor não tenta me enganar, porque eu sei muito bem que se quitar a dívida, o senhor não poderá mais continuar exigindo que ela se case. Com licença. Ele diz: tá bom, eu vou calcular os juros. Ele diz: cabritinha, você ainda vai chorar muito se não se casar comigo. Ela diz: pois quando eu estiver livre do senhor, eu vou gargalhar. Ela ainda dá tchauzinho para ele sorrindo. Jezebel procura Olga e conta que Danilo esteve ontem na casa dela atrás de Ana Francisca e que eles saíram juntos à noite pelas ruas da cidade. Eu fiquei pensando, o que faz uma moça sair à noite pela cidade como se fosse uma gata sem dono? O Danilo foi atrás dela? Jezebel diz que sim e que ela não consegue entender os homens. Como pode um rapaz noivo de uma moça linda como você pode sair com outra? Mas eu não sou chegada a mexericos, mas eu achei no dever de lhe contar. Olga chama Ana Francisca de Maria Mijona. Mas ora, você não estava com tontura? Olga diz que ela está tonta de raiva, mas eu agradeço muito. Jezebel pergunta o que ela vai fazer e Olga diz que ela vai acabar com essa história. Eu só preciso de um papel e uma caneta, eu vou escrever um bilhete. Marieta vê Olga se arrumando para sair e diz que ela estava com tonturas, ela não pode sair. Olga diz que é um caso de vida ou morte. Marieta acha estranho o comportamento da filha. Ana Francisca diz para Celina que ela vai para a fábrica e que assim que o conde calcular os juros, ela paga e manda avisar ela. Agora Celina vai comemorar, você está livre do conde. Celina diz que ela é a melhor amiga do mundo. Soldado Peixoto diz para Ana Francisca que ele tem um recado para ela, de Danilo, que quer falar com ela urgente. Ana sorri cheia de esperanças. Ana Francisca chega na igreja e dá de cara com Olga. Ela diz: você?